Oi, Bia, como que você tá, Bia? Tudo bem? Vou botar um fundo musical aqui. Como é que tá as coisas, Bia? Oi, Dani, como que você tá? Tudo bem? Paz, minha amiga. Tá por onde, Bia? Oi, Esther. Como que você tá, Esther? Tô colocando um fundo musical aqui, gente. Vencendo com a graça, mas tá no Rio, tá em Minas, tá por onde, Bia? Tá por onde? Tá no trabalho, horário de almoço? Paz, Esther. E aí, Esther, você tá por onde? Oi, Milena. Pessoal, aguarda só um instantinho que eu tenho uma palavra aqui de Deus. Na verdade, eu quero trabalhar hoje com os irmãos aqui dentro de um conceito bem profético, sabe? Quero trazer algumas coisas aqui de um contexto profético para ajudar os irmãos. Profético como assim? Como qualquer pessoa fala que é profético? Não, profético mesmo. Profético de enlevo espiritual, principalmente para quem quer ser profeta. É nesse sentido que eu estou falando, tá? Amém, Bia. Glória a Deus. Gente, já pode apertar em republicar, compartilhar aí no stories de vocês. Joga lá stories. Já pode jogar aí, tá? Como é que tá o fundo? Tá muito baixo? Tá mais ou menos? Como que tá? Alguém pode me falar? Oi, Elisa. Rapaz, gente, aperta em republicar aí. Jennifer Lopes, como que você tá, Jennifer? Jennifer Lopes é a ouvinte aqui mais famosa que eu tenho, gente. A Jennifer Lopes, ela é atriz, vocês sabem quem é, né? Como que tá o fundo musical aí? Tá alto, tá baixo? Me informa aí alguém, por favor. Jennifer Lopes aqui é a mais famosa que nós temos. A mais famosa. Mas vocês estão conseguindo ouvir, então? Porque pra mim aqui tá super baixo, por isso que eu quero saber. Vamos lá, você que pode, já abra sua Bíblia no livro de Atos. Deixa eu confirmar aqui para ver se é no capítulo 10 mesmo. Atos capítulo 10. Abra, por favor, ok? Livros de Atos, capítulo 10. Ana Basílio. E aí, minha irmã? Glória a Deus. Gente, eu tenho uma mãezinha espiritual que ela sempre me ajuda e ela me pediu ajuda. Eu ajudo, ela me ajuda. E ela me pediu ajuda para colaborar com uma amiga dela que é como uma irmã. E essa senhora, ela tá perdendo a vista direita. E eu aceitei pegar esse desafio. Eu tô todo arrebentado. Às vezes algumas pessoas que não estão aqui, inclusive, apesar que ela nem reclamou, mas enfim, tem uma pastora que disse: eu vou passar uma irmã para você cuidar dela e tal. Ela até te conhece, já te segue. Eu falei: calma, muita calma nessa hora. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Porque para você pegar a guerra de alguém, uma batalha por alguém,
tem que haver um revestimento, sabe? Você tem que estar preparado. Não pode ser de qualquer forma. Não pode. Senão é arrumar sarna para se coçar. Vamos lá. Posso começar, pessoal? A Bíblia diz assim, versículo 9 e 10 do capítulo de Atos, capítulo 9. Eu vou fazer a leitura aqui rapidinho, 2 versículos. Depois eu vou me ungir, vou orar e a gente entra na palavra, tá bem? Diz assim a Bíblia Sagrada. E no dia seguinte, indo eles seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. Ou seja, meio-dia. E tendo fome, quis comer, e enquanto lhe estavam preparando o alimento, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Ok? A passagem bíblica fala sobre Cornélio, né? O centurião Cornélio. Mas o que está me chamando a atenção nesse momento é a passagem onde vai falar, obrigado Lisa, sobre Pedro, tá? Pai eterno, no nome de Jesus Cristo, nessa manhã ainda abençoada e bendita, eu quero bendizer o teu nome, te glorificar e te exaltar. Há diante de mim, Senhor, um público seleto, um povo escolhido seu. E eu quero neste momento trazer a tua palavra que alimenta a alma e sacia o espírito. Eu quero neste momento ser um arauto do teu poder. Portanto, usa-me mais uma vez para o louvor da tua glória, que tudo aquilo que vai ser ministrado aqui nesses poucos minutos que eu estiver, venha trazer fortalecimento espiritual. Que pessoas saiam dessa live falando em espíritos, falando em mistérios. Que pessoas ao saírem dessa live saiam desejosos de subir o monte. Que pessoas ao sair dessa live, Pai, cheguem em casa e separem um lugar para orarem como nunca oraram na vida. Pessoas, meu Pai, nessa reunião terão saudade do melhor tempo de avivamento que já tiverem em suas vidas. E neste momento, Pai, eu te peço, unge os meus lábios, traga os famintos pela palavra. Traga, meu Pai, também aqueles que estão desconcertados para ouvir a tua voz. Usa-me mais uma vez, enche-me da tua unção, da tua glória, da tua graça. Manifesta o teu poder e o teu querer, que enquanto eu estiver ministrando a tua palavra, tudo aquilo que sai dos meus lábios venha produzir frutos, a uns a 30, em outros a 60 e a outros a 100 por um da semente. Portanto, assim será a palavra que sair da minha boca, que sairá da minha boca. Ela não retornará vazia, mas cumprirá o propósito para o qual está sendo enviada. Assim eu declaro os anjos de Deus ministrando em meu favor, me blindando, me protegendo, me guardando e me cobrindo. Repreendo neste momento toda a ação maligna e nefasta de demônios e espíritos imundos, mas também de bruxos projetados no astral contra a minha vida. Cria ao meu redor uma redoma de fogo e que nenhum mal me atinja. E enquanto eu estiver orando, que haja cura, que haja sinais, que haja visões com as divinas revelações, se for da tua vontade, e que teu povo seja grandemente abençoado nessa reunião profética, porque o Senhor me escolheu para uma grande obra e eu não sou qualquer um. Em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém. Amém. E graças a Deus. Santos irmãos, mais que vencedores, povo de propriedade exclusiva de Deus, eu quero ser instrumento de Deus para falar com vocês nesse momento. E eu quero ao mesmo tempo também chamar a atenção de alguns irmãos e algumas irmãs que vivem ouvindo apenas mensagens, que vivem ouvindo apenas orações, que vivem apenas ouvindo louvores em casa. Tem pessoas que conseguem, eu não sei como, eu não consigo. Ligam
os seus aparelhos, colocam um louvor de manhã e só desligam quando vão dormir meia-noite. Mas essas pessoas não têm vida com Deus. Elas cantam, elas entoam, elas choram, elas se arrepiam, mas elas não querem compromisso com Deus. Eu quero hoje falar com vocês sobre dimensões espirituais e como atingir dimensões espirituais. Ok? A Bíblia Sagrada, ela nos mostra uma série de situações. A Bíblia Sagrada nos mostra operações espirituais. Se nós formos, por exemplo, ao livro de Coríntios, nós vamos ver Paulo dizendo para os irmãos: olha, vocês falam muito línguas, né? Vocês falam muito em línguas, mas eu gostaria de dizer para vocês que eu falo muito mais em línguas do que todos vocês. Vocês estão se gabando porque estão agora conseguindo falar em línguas, mas eu falo muito mais que vocês. Meus irmãos, existem dimensões espirituais, as quais uma delas nós estamos vendo aqui agora. E enquanto eu estou conversando com você, existe aqui ao meu redor ondas sonoras. Existe aqui ao meu redor ondas eletromagnéticas. Eu não estou vendo, mas elas estão aqui. Eu estou com um celular colocando um fundo musical e está no Wi-Fi. E eu não estou conseguindo enxergar o Wi-Fi, Lucilene Ferreira. O celular ao qual você está me vendo agora está conectado ao Wi-Fi. Mas eu não vejo Wi-Fi. Desse celular para a caixinha de som tem Bluetooth. Mas eu não estou enxergando o Bluetooth. Entende, Bia? Então o que eu quero dizer com vocês? Existem dimensões espirituais que nós não conseguimos também enxergar, mas existem. Nesse exato momento em que eu estou falando com vocês, existem seres espirituais passando perto. Existem seres espirituais vivos e, quiçá, não vivos, passando por aqui. Existem outras dimensões, Jéssica, muita saudade, chama depois. Existem muitas dimensões que se atravessam uma dentro da outra. Tá bom, Jesus, eu vou falar. Quando criança, eu já contei isso, e algumas pessoas aqui não ouviram, estão chegando há pouco tempo, eu vou falar. Quando criança, eu me recordo que atrás do banheiro da minha casa, eu devia ter 5 ou 6 anos de idade, ou 7. Eu sei que nessa época eu me mudei. Lá no pico do morro, lá em cima, lá no 12º andar. E antes de eu ir morar no 2º andar daquele morro, eu estava atrás do banheiro da casa. Atrás do banheiro da casa tinha um pé lindo, cheiroso, de laranja-lima, que dava bastantes espetinhos, e eu pegava aqueles espetos e furava o dedinho aqui assim. Quantos de vocês também não já fizeram isso, né? Furava aqui assim o dedo e ficava com um aqui, aí furava o outro, 2, 3, eu enchi daqueles espetos, daquela laranja-lima, daquele pé de laranja-lima. E uma vez, Bia, atrás ali brincando sozinho, não tinha ninguém perto de mim. As casas não eram cercadas como hoje, né? E de repente eu vi algo no céu, que estava muito bem visível. E eu ergui então a minha cabeça e fiquei olhando para aquilo. Eu vi algo parado, tinham algumas luzes que faziam assim, como se fosse em formato de triângulo, né? E eu fiquei reparando aquilo. Foi tão impactante para mim que eu nem pensei em ir gritar pai e mãe para que vissem. Eu apenas fiquei olhando porque eu achei aquilo interessante. Hoje, eu tenho na minha lembrança de que naquele dia eu disse, parece um pouco com um avião, mas o formato não era de avião. E eu fiquei reparando aquilo. De repente, aquele objeto desapareceu. Então veja, hoje eu já sei o que era aquilo, mas nem todos estavam vendo aquele mesmo objeto
tá? Que estava parado. Nem todos estavam vendo. Mas naquele exato momento, a minha visão de infância, de criança, a minha inocência, a minha visão era aberta, estava aberta, e eu pude contemplar aquela carruagem ou aquele disco, eu não sei como que você gostaria de falar, mas eu vou chamar de objeto, ok? Eu não consegui contemplar aquele objeto. Hoje eu sei o que é, porque eu já mergulhei em Deus para descobrir. Agora, essas dimensões falam do escopo, essas dimensões espirituais falam da profundidade, essas dimensões espirituais falam da magnitude da operação, das operações. Então, enquanto os reinos falam de sabores ou de questões disponíveis para uma exploração, eu venho dizer para você que essa magnitude de operação, ela deve ser desenvolvida dentro do nosso coração no seguinte sentido: poxa, o pregador está falando de dimensões, ele está falando de magnitude de operações. Dimensões que não podem ser palpáveis, mas as magnitudes do que está acontecendo, eu tenho um interesse de chegar lá. Você tem interesse de chegar lá, e eu te provo porque que você tem interesse de alcançar. Você tem o interesse de alcançar, primeiro, porque você já se rendeu a Cristo. Se você já se rendeu a Cristo, significa que você entendeu que precisa de Deus. Você buscou a presença de Deus. Você buscou o local aonde se comunga, se cita o nome de Deus. Você foi até a igreja e na igreja você se entregou a Cristo. Você então passou a ter contato com o Senhor Espírito Santo. O Senhor Espírito Santo começou a ministrar forte dentro de você. Você chorou. Você regozijou. Você contactou com o mundo espiritual. Você percebeu que o mundo espiritual é real e então você teve um êxtase de alegria. Quantos aqui estão lembrando do que eu estou dizendo? Vocês tiveram êxtases de alegria. Ou seja, eu estou falando do momento da conversão de vocês. Alguém aqui teve isso, assim como eu? De erguer as mãos na casa do Senhor e antes mesmo de descer as águas eu já estava falando em línguas. E eu chorava. Eu me recordo que em uma reunião de louvor, eu senti a própria mão de Deus pegando na minha mão. Não tenho como explicar isso para vocês. Mas são experiências que eu tive. E o que aconteceu? Eu atingi, no momento da minha adoração, outra dimensão. Ok? Outra dimensão. Então, essas dimensões estão disponíveis para a exploração do povo de Deus. Mas tem gente que só quer ouvir, só quer ver, só quer escutar alguém contar. Eu não. Então, eu tenho certeza que grande parte dos irmãos que me seguem são parecidos comigo. Então eu quero declarar que nessa manhã ainda, 11h57, há pessoas aqui que estão me assistindo, me ouvindo e que vão a partir de agora desejar entrar nesse nível. Vão desejar descer até esse nível. Tem pessoas que estão a partir de agora acordando para buscar essa magnitude de operações espirituais. Alguém está me ouvindo aí, gente? Pararam de escrever, não tem ninguém dando glória, eu não sei se vocês estão me assistindo ainda. Então, essa é a verdade, número 1. Essa é a verdade. Seja bem-vinda. Qual a verdade? A verdade é que existem novos níveis de revelação, existem novos níveis de exploração e de maiores profundidades com Deus. E então eu estou aqui pensando, poxa, eu tenho que acampar. Eu estou já algumas semanas e meses pensando, eu tenho que acampar. Eu tenho que ir para a mata, levar meu colchonete, levar minha barraca, mas eu estou precisando de um colchonete inflável porque tá frio e eu não vou ficar deitado só num colchonete fino. Eu tô, Senhor, me ajuda, libera, Pai, alguém para poder me dar esse colchonete inflável, solteiro mesmo, pequeno, para minha barraca. Eu preciso acampar. E eu tô gerando, olha, escuta, eu estou gerando. Presta atenção nisso.
Eu estou gerando dentro do meu coração o dia, o momento exato, aonde essa vitória vai chegar na minha vida. Ou seja, quando eu digo que eu estou gerando, significa que eu estou penetrando dentro de uma outra dimensão e sugando esse bem que eu preciso para agora. Quantos entenderam o que está sendo dito? Quantos entenderam o que está sendo dito? Quantos entenderam? Sabe quem entende muito desses assuntos? Crianças. As crianças, enquanto não ganham aquilo que elas embirraram em conseguir, elas não sossegam. Eu quero, eu vou ter, aí você olha e ri. Quando eu crescer eu vou ter, aí você olha e ri. Você acha bonitinho, engraçado quando essa criança cresceu, você viu que ela chegou lá. Você viu que ela alcançou aquilo, sabe por quê? Porque ela viveu gerando. Ela não está na terra, ela está gerando, desejando. Então essa dimensão é possível entrar nela e sugar para a sua vida. Então nessa tarde eu estou trazendo um ensino profético. Eu poderia estar dando essa aula só para quem é da escola profética, por exemplo. Participa, me ajuda com alguma coisa que eu dirijo para eles isso. Então, nós temos que explorar novos caminhos. As crianças chegam lá porque elas desejaram, mas aí quando elas crescem, elas começam a perceber que o ônibus quebra, que o ser humano usa cigarro, droga, maconha, álcool, que a vida não é fácil como ela pensava, que ela tem que acordar cedo, que ela tem que ir à luta, trabalhar, ela sente o cansaço. E então quando nós nos tornamos adultos, nós vamos perdendo esse elan, vamos perdendo essa força, vamos perdendo esse desejo de continuar dentro dessa dimensão. Então hoje o Espírito de Deus está dizendo, eu quero que o meu povo volte debaixo dessa palavra, meu servo Fabiano, que o povo entenda aquilo que eu quero falar usando você. Então, a verdade é que existe novos reinos, novas dimensões, mais elevados, de profundidade em Deus muito maior. Elas estão disponíveis para o acesso. Hoje as pessoas entendem sobre receber uma imposição de mãos e receber uma transferência, uma impartição. Ótimo, muito bom. Algo que foi profetizado há muito tempo, na década de 80, por um casal chamado Charles e Francis Hunter, um casal de muito avivamento espiritual. E esse casal ministrava a cura divina como ninguém, era coisa assim instantânea, coisas instantâneas. Como vocês têm visto hoje aqui, por exemplo, eu daqui ministrando pessoas sendo curadas de hernia de disco, pessoas sendo curadas de uma série de coisas. Então, quanto mais a humanidade vai avançando, mais ela vai entendendo. Aí, por incrível que pareça, ainda existem hoje em dia pessoas que não acreditam no dom de visão com revelação ou acham uma coisa extraordinária. Essas pessoas, por exemplo, dentro desse dom, são pessoas que falaram assim, eu quero isso. A não ser aqueles que nascem já tendo, mesmo que não peçam, Enfim, conheço alguns que são assim. Não ora, não jejua, nem lê a Bíblia e Deus está mandando visão para essa pessoa o tempo todo. Enfim. Mas há pessoas que falam, não, eu quero viver dentro dessa magnitude de operação. Eu quero me mover dentro dessa dimensão. Então eu quero perguntar agora, para saber se dentro dessas 12 pessoas, vai de 12 a 16, baixa, eu quero saber dentro desses que estão aqui, quantos de vocês querem se mover dentro de uma nova dimensão? Às vezes eu estou necessitado de uma vitória e eu chamo alguns amigos espirituais e digo assim, poxa, vocês podem me passar um jejum para eu fazer? E aí eles vêm e falam, anota aí, caneta e papel, faça um jejum assim, 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 assim. E desaparece igual fumaça. Aparece como fumaça e desaparece como fumaça. E eu agradeço, muito obrigado. Volto a dormir, eu vou deitar, o que quer que seja.
E aí eu faço aquele propósito. Quando eu faço aquele propósito, aquilo que eu tinha desejo de fazer, acontece. Aquilo que eu tinha desejo de ver manifestado, acontece. Por quê? Porque eles me passaram uma receita, mas eu tive primeiro que cavar no mundo espiritual. Quantos estão entendendo, digam glória a Deus, por favor, gente. Apertem republicar, apertem tap-tap para chamar mais pessoas, para nós abençoarmos outras pessoas com esse conhecimento. Gente, tem muita água com açúcar na internet. Dá bastante tap-tap aí, me ajuda a chegar a 12, por favor, 15. Então, nós temos que explorar esses novos níveis, temos que explorar essas novas dimensões, nós temos que avançar, nós temos que nos mover. Então, eu quero convocar os irmãos agora, para que alguns, eu sei que não vão ser todos, mas eu quero que você possa migrar de um polo de fraqueza, de abalo, um polo de, sei lá, eu fui ao culto e quarta-feira tem de novo, e quinta-feira tem de novo, não. Eu quero saber quem é a pessoa que quer migrar, ou seja, você quer sair desse ponto e subir para um ponto. Eu quero trazer pessoas para viver junto comigo nesse nível. Para viver comigo num outro nível. Vocês estão entendendo? Nós temos que migrar constantemente para outros reinos. Nós temos que migrar constantemente para reinos mais elevados, reinos de glória, aonde está a abundância, a paz, aonde está a conquista. Então vamos lá, vamos avançar um pouco. Você precisa estar animado, você tem que buscar uma progressão específica, você tem que buscar um impulso espiritual, você tem que buscar algo contínuo, progressivo, elevado para sair da mesmice espiritual. Você tem que olhar para aquilo que você não vê e dizer, está aqui. Você tem que olhar para aquilo que você acreditava quando criança, lá na sua infância, e que você via as coisas acontecerem, mas você cresceu. E aí você começou a deixar de lado esse desejar. Você começou a viver as coisas, mas com dor. E isso foi cortando essa sua possibilidade de se mover debaixo dessa nuvem de glória. Então, quando eu estou convidando vocês, eu estou dizendo, olha, existe um nível de abundância de revelações, de abundância de conhecimento, de abundância de revelações partilhadas para que a gente possa desenvolver. Então a Bíblia vai dizer, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, nem olhos viram. Por que nem olhos viram? Porque não está no campo físico. E nem ouvidos ouviram. Por quê? Nem ouvidos ouviram, porque não está no campo físico. E nem subiu no coração do homem o que Deus preparou. Então, ora, nós temos que penetrar nesse lugar onde estão essas bênçãos. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais subiu no coração do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, quando Deus fala isso, Ele está falando desses novos reinos de glória. Quando a palavra fala disso, está dizendo que a humanidade ainda não compreendeu completamente, nessa época agora, de fim dos tempos, nada disso. E aí Jeremias 33 diz, invoca-me, e eu vou fazer você conhecer coisas ocultas, grandes, coisas lindas que você não sabe. Mas nós temos que migrar de esfera. Os bruxos nesse momento estão lutando, os de baixa autoridade, os que estão aprendendo, estão estudando para subir. Os que estão nesse nível estão lutando para subir. Os que estão nesse nível estão lutando para subir. E você, qual é o nível que você está? Qual é o nível espiritual? Qual é o nível de dimensão em que você está? Você está apenas lidando com a roupa que o pastor está usando hoje? Com a roupa que a pastora está usando hoje? Se está um brinco ou se não está, tudo bem, a igreja tem que estar um brinco, eu sei, você me entendeu, eu te entendi, mas você está reparando só o externo? Porque o reino
que o Senhor está dizendo nessa reunião para nós olharmos não é o reino externo. Existem cortes que estão lá na esfera espiritual. Então Deus está dizendo, eu não quero que vocês fiquem nas cortes apenas exteriores aí de fora. Eu quero que vocês penetrem aqui na corte interior. Portanto, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais subiu no coração humano que Deus tem preparado. Então isso fala de oportunidade, isso fala de ilimitação de Deus, e que nós, como servos, filhos de Deus, cristãos, temos que desejar esse impulso progressivo, temos que desejar esse impulso elevado em direção ao céu de Cristo, mas ainda em vida. Então nós podemos migrar para a glória do Santo dos Santos. Nós podemos fazer isso. Então, por exemplo, no princípio da Arca da Aliança, quando eles cruzaram a Arca da Aliança, quando eles cruzaram o Jordão com a Arca da Aliança, o povo hebreu ainda ali, né, ainda era hebreu, eles foram instruídos a seguir de acordo com o impulso espiritual que viria para eles, junto com a arca. Então, por quê? Porque eles nunca haviam passado por aquele caminho antes. Então foi dito, quando vocês atravessem com a arca. Quando vocês forem lutem com a arca, porque está trazendo um desenvolvimento. Josué 3, tem um pouco aqui com a de Bíblia, então vou lá. Josué 3:4, vamos lá, olha o que está escrito aqui. Haja contudo distância entre vós e ela. Veja, olha aqui a explicação correta para lidar com a arca que, por mais que tenha sido construída com material, quando ela ficou pronta, ela tinha um quê de céu, de uma outra dimensão. Então, por mais que elas estivessem embaixo, Deus disse, cuidado, vocês têm que ter distância dela. Haja contudo distância entre vós e ela, como da medida de 12.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir. Portanto, por este caminho nunca passaste antes. E aí disse Josué a célebre palavra que nós conhecemos: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de nós. Vou aproveitar e vou largar mais uma aqui. Posso soltar mais uma? Posso soltar mais uma aqui para vocês? Posso ou não posso? Toda vez que você tiver um grande desafio para realizar, lembre-se do período de 24 horas. O período de 24 horas, eu vou falar, Jesus, o período de 24 horas é um período rico, aonde você pode se utilizar dele para sair do sufoco de alguma circunstância. E a Bíblia também está dizendo que, vamos lá, digamos que alguém falhou agora, ok? Cometeu um pecado, está magoado, está triste, bate aquele peso aqui dentro. A pessoa, caramba, eu deveria ter feito isso e fui grosseiro, falei mal. Tô sendo glutão, fez feitiçaria, oração contrária, tem também o adultério, tem também não sei o que, mas não só isso é pecado, existe uma série. E amanhã você sabe que você tem uma batalha espiritual para travar. Aí você não consagra, você vai de qualquer maneira. Aí você não santifica, você vai de qualquer maneira, vai encontrar derrota. A própria Bíblia, como eu acabei de ler, está dizendo: santificai-vos, porque hoje o Senhor fará maravilhas no meio de vós. É isso que está escrito? Alguém pode me responder se é isso que está escrito? Está havendo uma ordem. Santificai-vos hoje, porque o Senhor amanhã fará maravilhas
no meio de vós. Portanto, o processo de santificação, ela exige um período de 24 horas. Quando você confessa e pede a Deus perdão, ele troca suas vestimentas agora. Mas o processo de santificação pode levar até 24 horas. Portanto, irmãos, nós temos que avançar. Deixa eu penetrar aqui rápido já em um outro detalhe para fazer vocês entenderem o que está no meu coração. Eu quero passar para vocês duas possibilidades de vocês entrarem na verdadeira conexão espiritual. Posso passar para vocês duas receitas de vocês entrarem nessas dimensões espirituais? Posso ou não posso? Eu quero saber se vocês têm interesse, porque senão eu vou continuar aqui só falando e não vou dar o que eu sei, o que eu aprendi, não. Tá escrito, então todo mundo que leia, né? Só lê a Bíblia, né? Então eu quero saber se tem alguém aqui interessado. Se não tiver, eu vou seguir. Amém? O Pedro ali falou que pode, a Luciana falou que pode. Bom, a primeira que eu vou falar para vocês chama-se gemidos inexprimíveis. Os gemidos inexprimíveis são fundamentais para você acessar a corte interior. Nós lemos em Atos capítulo 10, dizendo que enquanto estavam preparando a comida para Pedro, porque ele estava com fome, Pedro entrou em transe. Pedro estava provavelmente em jejum. Então, quando você soma o jejum, que é extremamente importante, nem precisa dizer, né? Para você tocar o mundo vindouro, a outra dimensão, o jejum faz extremamente necessário, porque a alma, ela é muito agitada. Então o jejum, ele silencia bastante a voz da alma e eleva o teu espírito para ter contato com Deus. O jejum, ele não faz você vencer carne. A carne não morre. O jejum faz você silenciar a voz da alma que te leva para agir com o corpo. Então, quando você jejua, você silencia a voz da alma e fortalece então o espírito. O espírito fica livre para ter contato com Deus. Então, o jejum é a primeira receita, né? Gemidos inexprimíveis é a primeira receita. Jejum a segunda receita. Você tem que jejuar e tem que entender a importância dos gemidos inexprimíveis, irmãos. Sempre que você orar, busque sempre o ponto dos gemidos inexprimíveis. Não entre na presença de Deus bocejando e dizendo: Pai, Tu sabes de todas as coisas. Você acabou de perder uma excelente oportunidade de dar um prejuízo para o mal e de ter vitórias para você. Ponto 3. Gemidos inexprimíveis não chegam até nós apenas com línguas. Então, o 3 são as línguas espirituais. Estar sentado, irmão, em paz e de repente começar a falar com Deus em línguas. Quando você começa a falar com Deus em línguas, você estará automaticamente vibrando dentro de uma outra dimensão. Por que pessoas atraem doenças? Porque elas estão vibrando no mundo negativo, porque elas estão vibrando na doença, vibrando na raiva, vibrando no ódio e automaticamente atraindo espíritos malignos. Mas quando você coloca, por exemplo, um louvor, você se sente melhor. Por quê? Porque você quebra aquela vibração maligna do lugar. Você quebra aquela vibração maligna em que você estava passando. Eu sei que vocês sabem disso. Eu só estou trazendo debaixo de uma revelação nova para a vida de vocês. Então, você está com a cabeça muito quente. Pegou o hino da harpa. Amado, são 2 segundos. Você entra na presença de Deus e chora. Quando você chora, você alcança o ponto dos gemidos inexprimíveis. Então eu não quero que pessoas fiquem me seguindo apenas para me ouvir, para me escutar, para ver.
para falar, poxa, você é legal, ou de repente dá na telha, né? Você não gosta de você, mas não sei o que. Eu não quero isso. Eu quero pessoas que por bem ou por mal cresçam espiritualmente. Então, nessa manhã e tarde, o Espírito de Deus colocou isso no meu coração. Filho, ajude o meu povo a elevar-se na frequência, porque eles têm dificuldade. Irmãos, olha, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não sei se a Bia lembra disso, mas eu tenho por costume de sempre que vou ser o pregador em algum lugar, eu chego no lugar, eu me ajoelho, falo com Deus, porque eu entrei na casa do Senhor, né? Passo a ter uma grande vigilância, eu cumprimento uma pessoa ou outra, dou um oi, vou cantar um hino, mas irmão, chega uma hora que eu dobro o joelho e fico lá. Se levar meia hora para me passar o microfone, meia hora eu vou ficar de joelho. Se 1h30 levar para me passar o microfone, 1h30 eu vou ficar de joelho. Porque eu não quero ser influenciado pelo ambiente. O ambiente pode estar negativo. O baterista pode estar brigado com o levita, com o cantor. O cantor pode ter tido uma reunião com o pastor hoje de tarde, eles estão brigados. Então tem um espírito de confusão no altar. Então eu não posso ser atingido por essas ondas negativas. Mano, vocês não têm noção do que está sendo dito aqui hoje. Vocês não têm noção do que está sendo revelado aqui hoje. Vocês não têm noção. Aí aquela esfera negativa está naquele lugar. E aí você às vezes quer trazer uma bela de uma mensagem e não consegue, porque o céu está fechado, está cheio de demônio em cima. Por quê? Porque durante o dia, durante a tarde, durante os últimos dias, não teve paz, não teve harmonia, não teve oração, não teve consagração. E aí você chega lá pensando que vai ser uma bênção, por mais que você tenha meditado muito na palavra, foi para um monte, você encontra aquele lugar bloqueado por demônios. E aí a unção não desenvolve, as curas não acontecem. Por quê? Porque tem demônios à beça naquele lugar. Mas quando eu estou de joelhos, dizendo, Pai, há uma conexão profunda entre o céu e a terra em mim. Se ao redor está ruim, em mim não está. Quantos entenderam? Agora nós vamos passar o microfone para o apóstolo, profeta Fabiano, amém? Aí eu me levanto, pego no microfone e dou prejuízo para o inferno. Por quê? Porque eu entrei nesse reino espiritual, eu entrei nessa dimensão e não deixei com que a carnalidade me atraísse para ficar oi, ou ficar com o celular na mão só escrevendo o tempo todo e fazendo foto, fazendo vídeo e não sei o que, irmão. Altar é lugar para extravasar o céu para a terra, não é lugar para ficar fazendo vídeo toda hora. Se eu for o pregador, altar não é lugar para eu ficar fazendo vídeo e foto toda hora. Não tem como. Não tem como. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, o reino espiritual exige muitas das vezes que você entre em transe. Como que é esse transe? Não é o transe que você está pensando agora. É aquele êxtase espiritual que Pedro teve. E Pedro, então, teve êxtase espiritual. E, de repente, ele olha para cima. Por quê? Porque a visão se abriu. Ele vê coisas acontecendo. Ele vê manifestações espirituais acontecendo. Então, use línguas espirituais para se comunicar com o céu por dentro. Chegue ao ponto de gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis você pode chegar com línguas ou sem línguas. Então você não tem desculpa, você que não fala em mistérios. Não tem desculpa. E jejum, você precisa ter línguas espirituais, jejum, e nas suas orações, na sua comunhão, na sua adoração, no louvor que você coloca na sua casa. Bum!
digno é de glória e louvores, levantamos nossas mãos e adoramos, ó Senhor. Olha o que você está sentindo aí agora, só porque eu cantarolei isso. Olha o que você está sentindo. Percebe que chegou uma conexão diferente? Percebe que chegou algo diferente em você? Por quê? Porque eu acabei de vibrar a espiritualidade. E quando a gente vibra a espiritualidade, o mal é derrotado. Aí, toda arrepiada. Então, irmãos, nós temos que ser pessoas que crescem espiritualmente. Nós temos que desenvolver a nossa espiritualidade. Não, irmão, essa linguagem parece Allan Kardec. Problema teu. Você tem que entender o sentido. Nós temos que desenvolver a nossa espiritualidade. Vai chegar no céu, Moisés vai ficar tirando onda com a tua cara, Miriam vai tirar onda com a tua cara, que você não fez nada que prestasse, hein? Então, nesse momento, irmãos, eu quero que a unção seja intensamente manifestada no coração de vocês. Eu quero que a unção, a glória, seja intensamente manifestada no espírito de cada um de vocês. Eu preciso que a presença de Deus chegue. Gente, me ajuda no tap-tap, por favor, gente. Tem misericórdia de mim. Me ajuda aí, pessoal. Nem 10 ainda, me ajuda, vocês que podem. Falando mal dele pelas costas, muda, sentiu um ambiente pesado. Pois é, então é sobre isso. Então, eu quero que vocês entendam que essas vibrações do espírito, elas existem. Esses desenvolvimentos espirituais existem. Você não pode, irmão, ficar vivendo uma vidinha qualquer. Vamos lá, eu vou descer um pouco mais aqui, eu vou tentar. Tem gente, irmãos, que às vezes está assim, numa agitação só. Talvez vocês vão entender que vocês já viram alguma coisa. Por exemplo, se você chegar para mim agora com uma fotografia, eu vou falar, é para orar quem? Você vai falar, é para orar alguém. Aí eu vou pegar a fotografia e vou fazer assim. Ah, tá. Pode ser, irmãos, que eu não veja nada, mas pode ser que o Espírito me mostre alguma coisa. Por quê? Porque nesse momento eu estou pregando, estou debaixo da revelação da glória. Ok? Mas digamos que acabei de sair de uma feira, sair do mercado, cabeça quente, discutir com a minha irmã, a gente faz bastante isso. Aí tô com um problema que não sei o que, a conta não foi paga. Eu tô com a minha cabeça secular. Aí alguém me diz, olha, fulano tá passando mal. Fulana tá passando mal. Queridos, eu vou parar por 2 segundos, prestem atenção. Eu tô dando chaves profundas aqui. Eu vou parar um pouquinho. Vou fechar meus olhos, vou respirar fundo 3 vezes e vou entrar em mistério. Nós não conseguimos explicar. Mas essa movimentação espiritual começa a expulsar as moléculas negativas para longe. E dentro de 1 minuto eu já estou entrando na esfera do espírito de novo. Quando eu me encontro nessa esfera do espírito, aí sim eu alcanço o nível da oportunidade, da possibilidade de liberar uma palavra profética e abençoar alguém. Entenderam? Pastor, eu não falo em línguas, como é que eu faço? Você sabe da glória a Deus e aleluia? Só glória a Deus já ajuda bastante. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Querido, quando você for ver, querido, você já está falando em línguas, a glória ela já te visitou, você já está chorando, já está arrepiada, você percebe. Exatamente, Ed. Então, eu quero que vocês entendam, existem 7 reinos de dimensão espiritual. Mas para todo acesso a esses reinos espirituais é preciso haver vibração no espírito. Então, se você não entende nada disso ou não vivencia, por exemplo, tem muita coisa que eu vivencio, mas há 20 anos, há 15 anos eu não sabia explicar, mas hoje eu sei. Então você tem que vibrar no espírito, seu espírito tem que vibrar, ele tem que se mexer. Ele tem que expulsar o mal, então você tem que vibrar no seu espírito.
Hoje eu tenho, por exemplo, um lugar para ir, esse lugar não é bom. Já vá vibrando no espírito. Não tenho como evitar, eu tenho que estar lá, vai ter gente que eu não gosto, vai ter gente que não gosta de mim. Já vai vibrando no espírito. A Bíblia diz: andai em espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque andai em espírito. Como que é andar em espírito que Paulo disse aos Gálatas? É estar vibrando em espírito. Irmãos, eu já tive uma época da minha vida vibrando tanto, mas tanto em espírito, mas tanto que eu estava me sentindo um extraterrestre. Porque eu não tinha mais desejo de beijar ninguém, de ter relacionamento com ninguém, eu não sentia vontade, eu só sentia amor pelas pessoas, eu não sentia raiva de ninguém, eu comecei a me sentir esquisito. Aquilo chegava a me incomodar. Eu era muito novinho espiritual. Eu fiquei, que coisa estranha, né? Coisa esquisita. Por que eu senti? Porque aquela situação, ela era nova para mim. Aquela vivência espiritual era extremamente nova para mim. Então eu estava vibrando espiritualmente muito forte e não estava ainda preparado para andar somente naquela vibração. Eu estava me sentindo um extraterrestre. Eu estava acordando, botava o pé no chão, minha mãe dava bom dia, descia 2 visões. Eu, que isso? Minha mãe, que foi? Eu falei, não, eu tive 2 visões aqui, acabei de acordar já recebendo revelação. Só no bom dia, irmãos. Hoje eu tenho que orar, tenho que falar, Pai, venha sobre mim. Mas dependendo da conexão, 3 diazinhos na mata, uma campanha na mata, amado, eu entro em igreja já entregando profecia. Por quê? Porque eu estou vibrando forte. Então isso tem que fazer parte de você. Quando você entra na força da oração, há uma força que vem do homem espiritual dentro de cada um e que parte lá do espírito, vem lá do espírito, vem lá do céu. Vem lá do céu, vem lá da glória. Então eu profetizo em nome de Jesus que todos os famintos que estão me assistindo aqui agora estão recebendo essa palavra. Eu vou baixar esse vídeo, eu vou postar no YouTube, fiquem tranquilos, para que todos possam reassistir essa mensagem, tá? Você vai só me pedir depois aqui no chat, manda aquela mensagem quando estiver pronta, eu mando para vocês. Porque eu vou colocar essa mensagem para os alunos que não estão aqui nessa aula, inclusive. Então essa vibração que é maravilhosa, ela tem que estar em nós. Amados, hoje eu entreguei um ensino riquíssimo. Eu entreguei um ensino riquíssimo. Sabe, irmãos, quando a gente se alimenta, deixa eu tentar desenvolver um pouco mais aqui para fortalecer vocês. Quando a gente se alimenta de certos conservantes, certos alimentos que estão no mercado e você sabe que não deveria estar se alimentando daquilo, são conservantes que estão, irmãos, mergulhados em coisas ruins. Portanto, quando você lança essas coisas ruins para o seu corpo, quando você aceita esses alimentos, eles vão começar a transformar o seu coração, o seu sangue, os seus ossos. Esses conservantes de coisas ruins vão automaticamente trazer doenças. Então, o espírito do câncer, ele entra assim. Porque a pessoa está nessa conexão. Segunda-feira, lanche. Quinta-feira, lanche. Sexta-feira, lanche. Sábado, pede lanche de novo. E domingo, vamos agora de pizza. Mais um lanche. E aí segunda-feira, de novo, e a pessoa está só na batata frita, na gordura, ela está trazendo esses conservantes para a sua vida. Então é assim que esses espíritos ruins vão entrando no nosso corpo também. As nossas células vão sendo contaminadas. Então ocorre uma mutação no corpo da pessoa. Irmão, vocês não estão entendendo o que eu estou falando, não é possível.
Não é possível, irmão. Aí, esse espírito canceroso que fica preso na alma, daqui a pouco ele vai e se desprende e cola no corpo. Quando ele sai da alma e cola no corpo, um abraço. Um abraço. E tem alguns que são realmente... deixa eu descer um pouco mais aqui. Tem pessoas que ficam surdas da noite pro dia, por exemplo. Tem pessoas que têm dificuldade na audição, aí para e tal, não sei o quê. E tem seres que acabam ficando assim, pessoas que acabam ficando assim, porque um espírito mudo e surdo entra na pessoa e ela perde automaticamente a audição. A gente que anda muito, a gente já viu várias vezes, eu já vi várias vezes, você coloca a mão na cabeça da pessoa, expulsa o espírito da mudez, da surda e da audição, né, que deixa a pessoa surda. E quando você expulsa esse espírito, passa alguns minutos, essa pessoa diz: ih, tô ouvindo de novo. Por quê? Porque você expulsou aquele espírito de surdez daquela pessoa. Então, irmãos, vamos aqui finalizar uma coisa. Vamos prestar atenção em como estamos lidando com as células naturais do nosso corpo. Nós temos que trabalhar as células naturais do nosso corpo para a vibração do espírito e não para a vibração daquilo que é pecaminoso e carnal. Nós temos que vibrar para aquilo que é positivo, para a saúde. Agora eu vou centralizar a minha mente, a minha cabeça, que durante essa semana eu vou abrir um propósito de 7 dias. Ou eu estou me sentindo acima do peso, então durante 3 dias eu não vou comer errado. Quando você termina esses 3 dias, você percebe já no espelho uma redução de medida. Aí daqui a pouco você fala assim: bom, deu certo, então eu vou fazer mais 3. E quando você for ver, você está há 30 dias reduzindo peso e medida. Por quê? Porque você está entrando num novo conceito de trabalhar as suas células naturais. Você está vibrando no emagrecimento, está vibrando no conquistar alguma coisa. Irmão, olha, o que eu entreguei hoje aqui foi fortíssimo. O que eu entreguei aqui hoje para vocês foi sensacional. Eu declaro em nome de Jesus, irmãos, em nome de Jesus, que a unção, que a glória, que o poder de Deus venha causar um grande estrondo na vida de vocês. Eu declaro em nome de Jesus que nessa tarde, essa mensagem, ela esteja manifestando na vida de vocês um grande estrondo, que o poder de Deus agora esteja, irmãos, sendo grandemente operante na vida de vocês. Eu profetizo que a unção de Deus esteja tomando conta dos seus ossos agora. Escreva amém. Eu profetizo que a unção de Deus esteja agora tomando conta da vida de vocês. Em nome de Jesus Cristo, recebam. Em nome de Jesus. Receba a unção de Deus aí agora. Receba a glória de Deus aí agora. Receba aqui a força para retomar um nível de espiritualidade que você já teve, você começa a receber agora. Você recebe agora. Você recebe agora. Você recebe agora a glória de Deus, a graça de Deus, a virtude de Deus. Você recebe agora a unção de Deus nessa quarta-feira. Você recebe agora. Você recebe agora, debaixo dessas 3 revelações que eu dei para vocês andarem conectados com o céu. Jejum, línguas espirituais e gemidos inexprimíveis. Irmãos, tudo que está na Bíblia tem que ser usado. Nada do que está na Bíblia, irmãos, é à toa. Se Paulo disse línguas, gemidos inexprimíveis, gente, presta atenção no que está escrito. Se a Bíblia diz, olha, tem gente que toma ceia sem prestar atenção e estão morrendo, só que ele vai e usa a expressão estão dormindo. Preste atenção no que está escrito, irmãos. Prestem muita atenção nisso. Quantos estão atentos e estão recebendo
o alimento e o ensino de verdade dessa manhã tarde. Eu quero ouvir testemunho de vocês aí agora. Uma hora de mensagem. Quantos já passaram por algum tipo de experiência? Tem uma irmã que contou aí, briga de um com não sei quem, falando mal do pastor e tal, e aí o clima fica pesado. Eu quero orar por uma pessoa aí que disse que tentou suicídio. Eu li alguma coisa aí. Se essa pessoa ainda estiver na live, me sinaliza aí, por favor, que eu quero orar pela tua vida. Poliana Guimarães, boa tarde. Paz. A pessoa que falou que tentou suicídio está na live, sim ou não? Não respondeu. Quem está pela primeira vez hoje aqui comigo? Primeira vez. Pai, toma a Poliana nas suas mãos agora. Coloca a irmã Poliana nas suas mãos. Te peço que a sua bênção, a sua glória, a sua graça venha sobre a vida dela. Penetra, meu Deus, nesse momento, jogando por terra tudo aquilo que não te louva nem te engrandece. Ajuda a sua filha nessa causa, Senhor Deus, com o esposo que foi embora. Coloca a tua mão, Senhor Deus, na vida dela. Joga por terra, meu Pai, tudo aquilo que não te louva nem te engrandece, em nome de Jesus. Abençoa ela, Senhor. Abençoa ela nessa tarde. Em nome de Jesus, Pai. Toma a Poliana agora nas suas mãos. Se tiver filhos, Pai, toma a família dela nos seus braços agora. Lord, que acanto rebende ribiasti lenete facia, comanto reploda rabaia. Glória, 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 glória a Deus. Glória, glória a Deus. Como que tá a tua vida espiritual, Poliana? Gente, essa mensagem foi linda, não foi, gente? Essa mensagem foi linda, não foi? Eu quero que você me diga como que está a sua vida espiritual. Rápido, para não passar para outra pessoa. Responde a pergunta. Não respondeu de novo. Enfim. Por algum acaso, minha querida Poliana, você é uma pessoa ok. E como dirigente de círculo de oração, você acredita que a sua vida espiritual está em pé? Essa é a pergunta, tá? Sim, estou bem espiritualmente, está tudo certinho, dízimo, né? Sou uma pessoa mansa, sei tratar com ele, sei tratar dele bem. Trato ele muito bem. Nunca fui uma pessoa de gritar com ele. Nunca fui uma pessoa nervosa com ele. Você consegue me dizer isso, se você é uma pessoa mansa?
Irmã, eu tô vendo algo aqui, mas depois eu vou orar por você com calma. Tá bom? Depois eu vou orar por você com calma. Tá certo? Vocês têm um filho? Vocês têm filhos? Poliana. Ele é pequeno? Ele é pequeno? Ele tem tipo uns seis aninhos, mais ou menos? 5, por aí? Que idade ele tem? Só um instante, pessoal. Só um instante. Só esperando ela falar a idade do menino. Bom, deixa eu orar pela Bia aqui. Deixa eu orar pela Bia. Não apareceu não, irmã. Não apareceu não. Alguém viu a idade do menino? Alguém me diga aí se vocês viram a idade do menino. Alguém me fala aí, por favor. Eu vou orar pela Bia já, tá, Bia? Pensa em alguma coisa aí. Uma causa urgente aí, tá, Bia? 14? Ok. Tá. Pra mim não apareceu não. Mas eu já orei. Bia, coloca uma causa urgente aí, Bia. Por favor. Oi, Giovana, vou orar por você, tá? Segura aí. Vamos, Bia. Pai, no nome de Jesus, toma a Bia nas suas mãos. Ela pede vitória na vida financeira nessa tarde. Te peço que tu ajude a tua filha. Faça um mover, meu Deus, aonde for necessário. Tira, meu Deus, do caminho dela tudo aquilo que tem atrapalhado. Tudo aquilo que tem vindo, Senhor Deus, das trevas. Todo ataque, todo espírito contrário seja repreendido e amarrado nesse momento. Eu te peço as suas bênçãos sobre a vida financeira da tua filha e fortalece ela também no espiritual, Senhor Deus, para que ela continue tendo força e fortaleza para ajudar o filho João. Visita o João agora, onde ele estiver. Visita a nora também, os netos. Dá vitória à tua serva, meu Pai, nessa tarde. Em o nome poderoso de Jesus, cria coisas novas, Pai, aonde não existe. Faça surgir coisas novas aonde não existe. É o que eu te peço nessa tarde, para a vida da tua filha. Em nome de Jesus, ó Deus, para a glória de Deus. Amém. Tem uma Giovana aqui, mas antes da Giovana teve uma outra pessoa que falou que era a primeira vez. Cadê a pessoa que escreveu agora há pouco? Nailzinha, eu sei que você está aí, Nailzinha. Josiane, vou orar, Josiane. Pai, toma a Josiane nas suas mãos agora. Dá vitória a Josiane. Josiane Silva, coloca uma causa urgente para eu apresentar a Deus aqui. E a Josiane, a Giovana vai pensando em uma causa urgente para orar, tá bom? Fixa para mim aí, moderadora, por favor, Josiane Silva. Ela escreveu aí espiritual. Fixa aí para mim alguém, gente. Tu é de que cidade, Josiane? De que cidade, de que igreja, por favor?
Escreve daqui a pouco. Gente, tem gente aqui com o nome igual, tá começando a me embolar. Me ajuda aí alguém? Me ajuda aí, pastora Geise. Eu acho que ela colocou vida espiritual, se não me engano. Mora na Suíça. Você está na Suíça há 22 anos. Obrigado, eu já ia fixar agora. Obrigado. Valeu, pastora Geise. Pai, fortalece. Vai, Bia, Deus abençoe. Pai, fortalece a Josiane Silva nesse momento lá na Suíça. Penetra na vida da tua filha nesse momento. Ela pede um reforço na vida espiritual. Ela pede ajuda. Ela pede, Pai, força para que ela consiga continuar tendo disposição espiritual. Acredito, meu Deus, que num lugar como a Suíça, onde há muito frio, o povo é frio, meu Deus, ajuda a tua serva a se levantar espiritualmente. Levanta, meu Pai, o meu ministério para ser um canal de bênção para a vida dela. Destrava a tua filha, meu Pai, nas pernas, nos braços. Arranca as ataduras, todo o peso nos ombros. Tudo aquilo que traz cansaço e peso espiritual, Pai, eu anulo agora em nome de Yeshua HaMashiach. Dá a ela novamente, Pai, força e ânimo para te buscar, para orar, para liberar palavras de sabedoria no mundo espiritual, comando para os anjos. Ajuda a tua filha, meu Pai. Assim eu oro e decreto no mundo espiritual que assim será. Basta você guardar as minhas palavras na oração, porque assim será. Caminhe debaixo da minha oração. Caminhe todas as semanas debaixo dessas palavras que eu liberei para a tua vida. Deus vai te dar força, vai te dar disposição para você continuar crescendo cada vez mais e mais em Deus. Amém? Senhor, visita uma pessoa chamada Valéria, que se encontra internada. É o pedido da tua filha Luciana. Eu libero os anjos de Deus agora que acompanham a Luciana para ir no hospital aonde essa Valéria está internada. Eu não sei o que ela tem, mas tu sabes. Ajuda, meu Pai, essa Valéria agora. Eu libero uma palavra de restauração, de saúde, de cura, de avivamento. Eu declaro que essa Valéria receberá alta o quanto antes, Pai. Em nome de Jesus, assim será, assim se fará. Dá vitória na vida financeira. Jennifer Vitureira. Jennifer Vitureira. O que deve ser esse Vitureira, gente? Bom, Senhor, toma Jennifer Lopes agora nas suas mãos. Ela pede pela vida sentimental. Destrava o caminhar dela, cobre essa mulher com o teu poder, com a tua glória, com a tua graça e dá vitória em nome de Jesus na vida sentimental. Pai, eu entrego a Giovana agora. A Giovana pede pela vida sentimental. Meu Deus, vai visitando agora a Giovana. Senhor, a cidade onde ela está, o país onde ela está. Meu Deus, visita agora a Giovana com poder e grande glória e grande graça. Destrava a vida sentimental da tua filha. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Betinha, coloca uma causa de oração aí, Betinha, para orar por você. Roberta Trindade, por favor. Lu, depois você me fala no zap o que essa irmã Valéria tem. Me diz o que ela tem, tá? A gente continua bradando por ela. Irmão Isma Alves. Isma Alves está ainda na live? Lilian Oliveira é da onde? De que lugar? Pai, visita a Nails agora, onde ela estiver, no local de trabalho, no almoço, em casa. Dá vitória agora, meu Senhor Deus. Cobre a Nailzinha agora com o teu poder. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai.
Senhor, tua serva Roberta, que se encontra nos Estados Unidos, mas ela pede vitória na vida financeira, ela está de mudança, quer se mudar, está indo para um outro estado. Meu Deus, coloca, repousa a sua mão sobre a Roberta Trindade nessa hora. Eu libero os anjos de Deus agora para tirarem todo o impedimento do caminho dela. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Seja com a Roberta, meu Pai. Seja com o caminhar da Roberta Trindade, direciona ela. Cobre, meu Pai amado, aquele varão com as tuas mãos agora. Lor que afando lebine canto ruponde caminagandaya shonderebe de calavassuri andaraya. Ó Deus, vai visitando, vai cobrindo, vai guardando, vai protegendo. Vai dando vitória a Roberta nesse momento, meu Senhor. Vai dando vitória a Roberta nessa hora, meu Senhor. Vai dando vitória, vai dando vitória. Vai dando vitória em nome de Jesus. Elementi rapla darabaya shonderebe de calabácia. Ergias tolomonte fandio rebianaias telemente fácia comúncia manto quebia. Em nome de Jesus, senti uma mão no meu peito, amém. Glória a Deus, o Senhor visitou. Pastor, faz 3 meses a partir da minha irmã hoje, ela está na glória e eu ainda sofro muito, poxa. E ela partiu enquanto você estava aqui na live, né? A gente estava orando, ela ouviu minha voz, né? Ela ouviu a minha oração, foi forte aquele dia, viu? Foi muito forte aquele dia. Glória a Deus, Beta. Pai, dá vitória, penetra, toma nas suas mãos a Hilda, toma a alma dela nas suas mãos agora. Grande é a saudade que ela tem da irmã, mas grande também é a alegria por saber, meu Pai, que a irmã está na glória. Nesse momento eu tenho batalhado muito em oração pela salvação do meu pai e ele é arredio, Senhor Deus, com qualquer coisa relacionada, mas eu creio, meu Deus, que antes do meu pai partir, porque bem ou mal, Senhor, eu sei que não está longe, mas eu te peço que ele vá salvo. Se ele for salvo, eu vou ficar satisfeito. E a Hilda, Senhor Deus, sabe que a irmã foi na glória, está na glória, e eu te peço, coloca a tua mão agora sobre o peito da Hilda agora, Senhor Deus. Dá descanso a ela, dá descanso a ela. Em nome de Jesus, abençoa a tua filha, Pai. Para a glória de Deus, amém. Senhor Deus, seja com a Lisa, meu Pai. Cobre a Lisa com teu sangue nesse momento. Esconde a Lisa, meu Pai amado, no teu tabernáculo. Visita o companheiro dela. Visita todos, meu Pai, da campanha da vida sentimental que estão comigo nessa live. Dá vitória a todos em nome de Jesus, ó Pai. Irmãos, eu vou encerrar aqui porque eu prometi fazer uma live para o povo da campanha sentimental 13 horas. E eu tenho que descansar um pouquinho para daqui a pouco vir fazer uma live para eles, tá? Mas Deus abençoe, que todos fiquem bem e tenham uma quarta-feira abençoada em nome de Jesus. Obrigado pela presença. Fiquem atentos que daqui a pouco, depois que eu almoçar, eu vou trazer uma outra palavra. Não sei se é aqui, vou perguntar a eles se pode ser aqui ou se tem que ser fechado, porque eles aceitaram, né, participar da campanha, teve oferta, então eu dou privilégio para esse povo, tá? Deus abençoe aí, forte abraço.